Bem-vindas e bem-vindos. Bom dia a todos vocês. Eu sou Denise Barbosa. Estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Hoje temos aqui o Fernando Cestari de Riso, que é CEO da Tupy, e o Roberto Fantoni, sócio sênior da McKinsey. Vamos iniciar nossa conversa com uma breve apresentação do Fantoni e em seguida teremos o nosso bate-papo com o nosso convidado para ouvirmos um pouco dos aprendizados e perspectivas dele na condução dos negócios e também das equipes nesse momento de uma crise tão peculiar. Vale lembrar também que as perguntas de vocês são muito bem-vindas e elas podem ser feitas durante toda a sessão diretamente para o host indicado aqui como Q&A. Por favor, contribuam. A participação de vocês é fundamental. Vamos começar? Bom dia, Riso, Fantoni. Começo com você, Fantoni. Obrigado, Denise. Obrigado. Para aqueles que não conhecem, a Tupy é uma companhia brasileira de enorme sucesso, liderando o mercado global de fundição de componentes estruturais em ferro, principalmente blocos e cabeçotes de motores. Ela foi fundada em 1938 e começou essa arrancada até essa posição privilegiada a partir de uma situação relativamente frágil, 17 anos atrás, quando lançou um programa ambicioso de reestruturação financeira, otimização operacional e revisão estratégica. Com o sucesso desse programa, ela expandiu sua presença no mercado global com a aquisição de 2 plantas no México, da Cifunza e da Caterpillar. E recentemente assinou um acordo com a Fiat Chrysler para aquisição de 5 plantas da Texit, no Brasil, no México, China, Portugal e Polônia. Após esses movimentos, a Tupy hoje passa a operar em 3 continentes, com 8 plantas, sendo o único agente de capital brasileiro na lista dos 100 maiores da indústria automobilística global. Fernando participou desse esforço desde o início, desde esse ponto de partida, 17 anos atrás, em diferentes papéis de liderança, tendo assumido mais recentemente a presidência da companhia em 2018. Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer e uma honra. Obrigado, Fantoni. Eu vou começar com algumas considerações sobre a indústria. Curiosamente, a crises como essa, de ter alguma experiência lidando com crises como essa, e elas têm um padrão de se desenvolver normalmente ao longo de 3 estágios. Tem um estágio inicial, tipicamente associado com a resposta, em que você tenta absorver da melhor forma possível o impacto inicial daquela crise, tentando mitigar os efeitos de longo prazo, tanto nas pessoas quanto na própria instituição. Uma vez tendo passado por esse estágio, normalmente vem um segundo estágio associado com a recuperação, em que uma parte da atividade volta a algum senso de normalidade, gradualmente a gente vai migrando até o ponto em que a gente estava anteriormente, em volume de operação e eventualmente atividade. E tem normalmente um terceiro passo, que é a reinvenção, em que a companhia e as instituições aprendem com o processo pelo qual passou a crise e tentam incorporar no seu modelo de operação os pontos mais favoráveis que aquela crise lhe ensinou e eventualmente operar de uma maneira melhor. Normalmente, ao passar por uma crise, normalmente companhias e instituições não deveriam pensar na sua estratégia de uma forma determinística, dada a significativa incerteza em que ela está passando. Para ser bem franco, ninguém sabe exatamente quando, muito menos quando, a gente vai recuperar esse senso de normalidade. Então, normalmente, fazer uma estratégia determinística, que você já se predispõe a fazer a atividade A, B e C, normalmente é contraprodutivo. Em muitos casos, você estaria muito melhor partindo para alguma coisa que tem uma cara de um portfólio de iniciativas, em que essas iniciativas são executadas conforme vão se observando certos traços no ambiente, ou certos eventos. E essas iniciativas você consegue organizar ao longo dos 3 estágios que eu comentei. Normalmente, ao longo do primeiro estágio, você coloca as iniciativas associadas com aumento de resiliência, seja a gestão financeira para conservação de caixa, seja a racionalização de custos e seja a gestão de relações institucionais, dado que o Estado, nessas situações, deveria fazer um papel relevante
não só na gestão do ambiente, em certos casos até na gestão ou no suporte a setores específicos. O segundo estágio, o estágio da recuperação, como eu havia falado, tem iniciativas ao redor de dois grandes grupos. O primeiro deles é a reconfiguração das operações. Normalmente, as operações que são necessárias ou mais adequadas à fase de recuperação não são as mesmas, ou o mesmo perfil que você tinha antes da crise. Então, você deveria redefinir ou remodelar a base das operações para melhor se encaixar naquele volume. Você deveria adaptar o portfólio de produtos para que ele adequadamente reflita o perfil da demanda. E, eventualmente, até rever o papel que o comércio exterior vai ter em instituições, especialmente aqui no Brasil, dado o câmbio particularmente desvalorizado, eventualmente a reforma tributária que a gente deveria passar e o fato de que a gente espera que o custo de energia no país seja um pouco mais competitivo. Então, eventualmente, as companhias brasileiras deveriam rever o papel que o comércio exterior tem no seu portfólio. Também, nesse horizonte, tem uma série de iniciativas associadas com a antecipação de movimentos de recuperação do mercado. Então, aí, muitas iniciativas associadas com identificação de oportunidades de crescimento granulares em certas geografias, em certos segmentos de clientes. Temas associados com a gestão da cadeia de suprimentos. Obviamente, voltar a operar não é trivial. Tenho certeza que o Fernando vai falar bastante disso conosco. Você precisa de um planejamento relativamente longo para poder oferecer um produto amanhã. Esse produto tem que ter começado a ser planejado algumas semanas atrás, isso não é trivial. E, eventualmente, até acelerar o que a gente chama das jornadas digitais. Né? A gente tem tido essa reunião aqui, por exemplo, no Zoom, da mesma forma como vários processos estão sendo digitalizados neste contexto para evitar contato, e uma parte disso deveria ser aproveitado na fase de recuperação. Eventualmente, vai ter um terceiro estágio da reinvenção, aí sim tem ações mais ousadas, normalmente associadas com consolidação. Uma boa parte das companhias vão ter dificuldades financeiras importantes e a consolidação da indústria deveria ser um fator para remodelar setores inteiros, em certos casos. E, eventualmente, se deveria pensar sobre flexibilidade organizacional, dado que a gente não sabe exatamente como a crise vai se desenvolver, a gente deveria pensar em como montar uma organização que se adapte ou seja adequada para diferentes circunstâncias, diferentes contextos. Dado que a gente não consegue antecipar, a gente deveria partir para modelos organizacionais que são tipicamente mais flexíveis. Então, esse é um pouco do pano de fundo, da forma como a gente tem visto a indústria de transformação em geral e indústria automobilística em específico, e acho que deveria servir um pouco de contexto ou pano de fundo para a gente pensar junto com o Fernando agora. Legal, obrigada, Pantone. Agora nós vamos para as perguntas para o nosso convidado, que é o Fernando de Riso. Fernando, essa crise é fundamentalmente, melhor dizendo, é uma crise humanitária de impacto severo em comunidades e nos seus meios de vida. Como é que a Tupi tem protegido seus funcionários? Bom, obrigado, Denise. Obrigado, Fantoni, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Bom, nós estamos lidando com uma tragédia humana sem precedentes, sendo bombardeados em todas as mídias com notícias trágicas, né? As pessoas estão com medo. Assim, providenciar saúde e segurança às pessoas é essencial. Nós temos uma longa caminhada pela frente e temos que manter o time unido e, aos poucos, prepará-los para essa travessia. A nossa gestão de crise se baseia em 6 pilares. O primeiro deles é a proteção dos empregados. Nós implementamos uma série de iniciativas para contribuir com a mitigação da epidemia, com orientação aos funcionários e alternativas de flexibilidade de jornada. O segundo foca em clientes. Nós somos uma empresa exportadora e temos que garantir que esse descasamento geográfico não resulte em desabastecimento das cadeias no mundo inteiro. O terceiro pilar é da forma como organizamos a nossa produção diante de toda essa incerteza. E o quarto pilar é como operamos essa volatilidade junto à nossa cadeia de fornecedores. O quinto, que sem dúvida sustenta tudo isso, que é a proteção ao caixa,
nós tomamos ações muito rápidas na direção de diminuir o consumo de caixa e ampliar a nossa liquidez, já no primeiro momento, e fazemos junto à comunidade, da instalação do centro de triagem para pacientes do Covid em um dos nossos ginásios, até a produção de macas hospitalares, doação de cestas básicas e outros materiais aos hospitais. A companhia se aproximou muito das regiões onde atua nesse momento. Nós trouxemos um médico infectologista para nos orientar e ajudar a instruir os funcionários, e mesmo antes dos decretos do governo, por orientação dos nossos médicos, nós afastamos os grupos de risco, os funcionários com comorbidades e as mães com filhos menores de 10 anos, assim que as aulas foram suspensas. Nós também manifestamos na mídia e em outros canais a importância da preservação dos empregos e sugerimos alinhar esforços, já mandando uma mensagem para os sindicatos, para o governo e para as associações de classe, para nos prepararmos para essa discussão. Nós aderimos ao Não Demita, ao movimento Não Demita, e essas são mensagens importantes que os nossos funcionários têm que receber, de que estamos fazendo todo o esforço possível para preservá-los. Essa crise também nos deixa claro como nós somos interdependentes, né? Família, empresas, governo, sistema de saúde, a sociedade civil. Ela reúne características diferentes de uma crise típica. Ela é sistêmica, pois envolve todos, ela tem velocidade rápida de propagação, ela pode resultar em escassez de força de trabalho e de insumos, e ela será longa e ainda exige alto grau de coordenação com as autoridades públicas das jurisdições que nós operamos. Eu acho que um outro efeito para termos atenção ocorrerá em ciclos distintos e talvez mais curtos nos países que os nossos clientes operam. Riso, mas como é que a Tupy tem contribuído para amenizar o impacto nas comunidades onde vocês operam? Então, Denise, como parte da nossa gestão de crise, nós buscamos entender como que as comunidades estão preparadas para enfrentar esse desafio. E oferecemos a estrutura industrial da Tupy, as nossas edificações disponíveis para auxiliar o Estado. Nós sabíamos que poderíamos contribuir em muitas frentes, de forma voluntária, como historicamente nós sempre incentivamos os nossos funcionários a atuar. Assim, consultamos os diversos temas para saber se eles estavam dispostos a colaborar e a reação de apoio da equipe foi extraordinária. Nós oferecemos serviço de manutenção a equipamentos dos hospitais, construímos macas e uma série de outras iniciativas dos voluntários. Por exemplo, o nosso time de TI ajudou a Secretaria de Saúde a desenvolver e lançar uma plataforma web para agilizar a coleta de dados de pacientes e consolidar as informações de saúde. Isso ajuda o governo a tomar decisões mais rápidas. E a ideia do centro de triagem, ela surgiu de uma sugestão de nossos médicos, como uma forma de colaborarmos para desafogar o sistema público de saúde. Assim, nós elaboramos um projeto para converter o clube dos funcionários em um amplo e arejado centro de recepção de pacientes com os primeiros sintomas. Só para a gente ter uma ideia aqui do tamanho de vocês, quantos funcionários vocês têm? No Brasil, nós temos 8.500 funcionários e no México nós temos 4.500 a 5.000 funcionários. E temos em torno de 2.000 terceiros nos ajudando. Tá? Então, ótimo, só para a gente ter uma ideia da dimensão mesmo, né? E como é que é a estrutura desses centros de triagem que você estava falando agora? A população, antes de procurar os hospitais, ela está sendo orientada a ir ao centro de triagem para receber os primeiros cuidados. Nós também desenvolvemos um aplicativo, né, com algumas empresas voluntárias da região e startups, e dependendo do estado de saúde apontado, o paciente é encaminhado ao hospital ou não. O local hoje é operado por voluntários. Nós recrutamos 130 alunos do último ano do curso de medicina. É uma estrutura com várias fases de avanço e higienização, distanciamento adequado e temos 18 consultórios, e que a gente estima que pode atender até 150 pessoas por hora e funciona sob a coordenação da Secretaria de Saúde, evidentemente. Enfim, nós fizemos muitas doações também no México, no Brasil, EPIs para hospitais e fundações. Na Cruz Vermelha, no México, nós doamos 2.000 vestimentas para os profissionais de saúde. E para contribuir com o esforço de comunicação dos governos, nós também fizemos anúncios em rádios, jornais e redes sociais das principais medidas de prevenção.
Em Joinville, por exemplo, nós temos um contingente elevado de funcionários haitianos e nós veiculamos informações também na língua crioula para facilitar o entendimento deles da situação. Fantástico. É impressionante, vários dos meus clientes ficam encantados como o mundo corporativo tem se engajado nessa batalha. E acho que o exemplo da Tupi, e todas as iniciativas que o Fernando estava comentando, acho que são fantásticos em si, visto e replicado em outras grandes corporações brasileiras. E da mesma forma que esse pessoal se diz encantado pela resposta e pelo engajamento atual, eles até se perguntam como que a gente sustenta este nível de engajamento nas comunidades e com as instituições brasileiras depois da crise, né? Não sei se, Fernando, vocês chegaram a pensar nisso ou refletiram sobre isso, ou tem alguma ideia de como manter? Eu acho que assim, uma das principais consequências da pandemia deve ser a reorganização do relacionamento entre os negócios, a sociedade e os governos, né? Eu acho que nós vivemos um país de desigualdade social e eu acho que nós, como líderes corporativos, precisamos da nossa contribuição. Tem muita gente querendo fazer e acho que o Estado, às vezes, não entende como pode ser ajudado. Fica claro que o Estado não consegue fazer as coisas sozinho, né, diante de tudo que nós estamos vendo, e nós precisamos deixar outras questões de lado e realmente apoiar e ajudar os governantes a resolver. Acho que, embora tenha começado com uma crise sanitária, ela logo se transformou numa crise econômica, e em seguida ela se tornará uma crise social. Eu acho que uma grande lição dessa crise é a necessidade de termos investimentos em nossa infraestrutura. Nós precisamos garantir condições mínimas de existência, saneamento básico, água potável, moradias seguras, né? Toda essa carência contribui para que as comunidades estejam em uma situação ainda mais vulnerável. Veja, a Tupi tem se envolvido nesse debate em diversos fóruns, alguns fóruns nacionais, por exemplo, a gente participa do Conselho Diálogo pelo Brasil, que é liderado pela Fiesp, que trouxe uma grande contribuição para o plano de retomada, né, a sugestão que foi dada às empresas, e tem outros, a Fiesp, aqui em Santa Catarina, a Associação Empresarial de Joinville e associações em Saltilho também. Acho que eu, como executivo, realmente nós não dedicávamos tempo suficiente a esses fóruns, né? Acho que isso é um aprendizado e a gente pode ampliar muito a nossa contribuição e realmente dar um apoio genuíno ao Estado. Essas associações, elas têm um papel essencial na organização dessa interlocução e precisam ser apoiadas, né? O que eu mais espero é que depois dessa pandemia, tanto empresas como pessoas físicas ficam mais solidárias e a gente mantém pelo menos parte desse engajamento todo. Seria maravilhoso para o país, a gente realmente precisa. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, o trabalho remoto nos forçou a adaptar, né, estilos de trabalho e de liderança. Como é que você tem trabalhado com a sua diretoria executiva para assegurar assim, a coordenação e alinhamento dos funcionários? Nós adotamos uma agenda com interações virtuais mais frequentes com a equipe. O comitê de crise resolve muitas questões e nos mantém organizados e unidos. Mas eu acho que tem um grande desafio para os gestores, né? Motivarem as pessoas e garantir alinhamento pleno. Em muitos casos, eu acho que a produtividade é afetada. As pessoas têm criança em casa, têm outra dinâmica, né? Acho que nós somos, por definição, seres sociais. E isso deve nos afetar em comportamentos e em ambições, né? A falta dessa comparação. Eu acho que nós confiamos em comunicação não verbal, isso é muito importante nas reuniões, nós entendemos o ambiente por essas comunicações não verbais, e mesmo as videoconferências, eu acho que elas removem um pouco daquela nuance de como nós nos comunicamos, né? É como aquele e-mail que você faz às pressas e termina mal interpretado. Eu entendo que algumas decisões mais complexas continuarão exigindo interação presencial, mas, por outro lado, essas ferramentas permitem manter um contato próximo com muitos líderes da organização e motivar seu engajamento. Acho que assim, nós estamos aprendendo muito com tudo isso, né? É difícil ter uma resposta completa. E nesse contexto, como é que você tem adaptado a sua comunicação com os empregados e com os clientes? São muitos empregados, né? São muitas pessoas. Então, com funcionários atuando em home office, alguns afastados, nós ampliamos a comunicação em redes sociais e de maior alcance, como o WhatsApp, as nossas redes, LinkedIn. Intensificamos o uso de vídeo
para garantir que as mensagens sejam preservadas ao longo da cadeia. Então, nós enviamos cartas por uma imagem, vídeos, para que ele não perca sentido ou esteja alterado, não é? Nessas mensagens, nós temos reforçado muito medidas preventivas que devem ser tomadas em casa e no trabalho. E, além disso, nos organizamos com mensagens, cartas, vídeos, e os gestores de diversos níveis têm falado com o time para dar tranquilidade e com isso contribuir para gerar um equilíbrio emocional, né? Como eu falei antes, nós temos investido em anúncios em jornais, rádios, redes sociais para destacar as informações sobre a prevenção. A nossa página no LinkedIn, nós compartilhamos as ações que vêm sendo realizadas para compartilhar e motivar outras companhias. Por isso, realmente, eu convido a audiência para visitar a nossa página no LinkedIn, que é muito interessante. Eu acho que esse é um momento e uma situação que as empresas realmente podem cooperar. Diferente de outras situações, esse é um momento que todos podem cooperar, todos podem se alinhar e colaborar, né? E com os clientes, nós organizamos para que eles estejam absolutamente atualizados de todas as nossas decisões, as condições da operação, disponibilidade de produtos e o nosso planejamento de retomada. Praticamente diariamente nós mantemos esse fluxo de informações. Depois do impacto inicial, né, com o fechamento das plantas, interrupções ao longo da cadeia, a crise deve ter implicações importantes para os negócios da Tupy, considerando a queda significativa nas receitas com manutenção de uma parte importante do custo, né? Diminui a receita, mas os custos estão aí, né? Como é que a Tupy tem mitigado esse impacto e buscado aumentar a resiliência? Sem dúvida, a prioridade é o fluxo de caixa, né? Depois a gente proteger as pessoas e ter segurança, a prioridade é o fluxo de caixa. Então, nós sempre administramos a companhia com muita disciplina financeira, acho que o Fantoni destacou isso no início. Nós terminamos o ano de 2019 com uma situação confortável, né? Nosso índice dívida líquida EBITDA em 0,91, sendo que o nosso endividamento está todo em 2024, ou seja, está bem distribuído no longo prazo. E mesmo assim, tendo pagado 240 milhões em dividendos no ano passado. Então, a despeito de terminar o ano com uma posição de caixa de 840 milhões, de forma conservadora, nós fomos buscar ampliar esse colchão de liquidez e trouxemos aproximadamente 500 milhões de reais de forma a ajudar a atravessar essa crise. Também, imediatamente, nós adotamos diversas medidas críticas, que chamamos de anéis de defesa, né, uma forma organizada que nós temos para preparar para essa ciclicidade, que são atividades pré-definidas de redução de custos que acionamos automaticamente ao verificarmos queda de demanda. Essas medidas incluem a movimentação de produtos entre as plantas, redução de contratos de serviços, que já são previamente definidos com ajustes proporcionais à queda de volume. Nós criamos novas torres de controle para avaliar todas as despesas da companhia, ou seja, o orçamento original deixa de ter importância, nós temos que reduzir muito mais as despesas, não é? E no CAPEX, nós também suspendemos todas as iniciativas, excetuando aquelas que afetam a segurança dos funcionários e o meio ambiente. Nós vamos revisar tudo isso a cada 60 dias, diante das novas perspectivas, e nós criamos cenários, 3 cenários essenciais para os próximos 12 meses, e nós estamos nos preparando para atuar diante de cada um deles. A companhia, né? Como é que vocês têm atuado na cadeia global com os fornecedores? Acho que o primeiro ponto é proteção e suporte aos fornecedores em posição mais frágil. Então, dos nossos cerca dos 1.000 principais fornecedores ativos no Brasil e no México, nós selecionamos cerca de 50 que nós consideramos mais críticos para a operação e temos um acompanhamento da sua situação financeira e mantemos contatos regulares. Nós reforçamos a comunicação com o grupo, dividindo todas as atividades e ações de prevenção ao contágio. A maior parte dos nossos fornecedores são pequenas e médias empresas, né? Então eles talvez não tenham os recursos, então nós disponibilizamos todos esses recursos para que eles soubessem se ajustar a essa nova realidade de volumes. Nós também temos adotado cuidado em manter um mínimo de fornecimento para a manutenção do canal, evitando uma completa paralisação do setor. Acho que nesses momentos, em alguns itens, pode ocorrer um reequilíbrio do poder de barganha, que antes era desfavorável. Então, embora nós privilegiamos contratos e relações duradouras, em algumas situações esse desequilíbrio
e a queda de demanda permitiu reajustar nosso posicionamento, e resultando em redução de preços e aumentando, inclusive, prazo de pagamento. Por outro lado, existem contratos que prevêem volumes mínimos, né? E esses estão sendo renegociados para os meses da crise. Na grande maioria dos casos, ele está sendo resolvido de comum acordo. E, por último, nós temos antecipado sistematicamente o nosso plano de produção para assegurar a coordenação, ou seja, qualquer mudança, nós informamos imediatamente a base de fornecedores para garantir disponibilidade na retomada, uma comunicação clara e aberta, que nós repassamos todas as informações que nós recebemos do nosso mercado para que eles se preparem para a retomada. Escreveu uma série de iniciativas, algumas específicas, para mitigar esse impacto da crise, mas outras que podem contribuir para a eficiência, né, de longo prazo da companhia. Sim. Resume para a gente, por favor, as lições aprendidas que poderiam ser incorporadas no sistema de gestão da TUPI. Acho que nós vivemos um momento de muita incerteza, né? E dessa forma nós construímos uma matriz de riscos que prioriza pela probabilidade e o impacto das principais variáveis dos 6 pilares que eu mencionei no início, né, as linhas de trabalho de enfrentamento da crise, em 3 cenários diferentes. Um cenário de retomada rápida, com uma perspectiva de volta dos volumes no 3º e 4º trimestre de 2020. Um segundo cenário de retomada gradual, que ocorreria ao longo do 1º semestre de 2021. E um cenário de desaceleração, com uma volta muito mais lenta. Então, a partir do que nós observamos nesse estudo, nós executamos uma alocação estratégica de estoques nos continentes dos clientes. Nós geramos praticamente 80% da receita fora do Brasil, né? Alguns desses clientes nos Estados Unidos, eles foram considerados essenciais pelo governo americano para manter a infraestrutura básica do país funcionando, e curiosamente eles não pararam até agora, né? Então nós estamos acompanhando muito de perto os planos operacionais deles. Para a retomada das operações, nós revisamos totalmente o nosso modelo operacional, para dar segurança aos colaboradores. Nós medimos a temperatura de todos os funcionários na entrada, nós redesenhamos os fluxos de processo e postos de trabalho, né, garantindo o distanciamento. Nós fizemos um ambulatório exclusivo para pessoas com doenças respiratórias, né, para não misturar com outro ambulatório. Nós instalamos um número elevado de pias de higienização ao longo da fábrica, criamos distanciamento no transporte fretado, nos restaurantes, nos vestiários, e aumentamos a frequência de higienização. E, por último, nós temos acompanhado de perto a demanda das plantas dos clientes e os KPIs relacionados ao consumidor final. Nós somos uma empresa B2B, né? Então nós não lidamos com o consumidor final, então a gente busca uma série de indicadores de mercado para poder governar as nossas ações. Então, assim, os diferentes segmentos que atuamos, eles serão afetados de modo distinto. Nós entramos nessa crise em meio a um ciclo de demanda aquecida para picapes nos Estados Unidos, temos bons sinais do setor agrícola no Brasil e nos Estados Unidos, com demanda para máquinas e caminhões. Nós também nós observamos que estão se avaliando grandes projetos de infraestrutura ao redor do mundo, como parte essencial dos planos de retomada e incentivo econômico aos países. Isso pode ajudar muito a demanda da companhia. Muitos clientes na Europa já retomaram, no Brasil e nos Estados Unidos a retomada será gradativa ao longo do mês de maio. Mas a gente está adotando muita cautela de qualquer forma. Essencial cautela e devagarinho nesse processo. Riso, obrigada. Vou voltar a palavra agora para o Fantoni. Fantoni, qual que é o impacto que a gente pode esperar dessa crise na indústria automotiva de modo geral? A crise, como eu tinha colocado, acho que vai sofrer um impacto significativo. Acho que a extensão da crise a gente não sabe exatamente. Estima, por exemplo, no Brasil, uma queda de volume entre 30% e 50% ao longo do ano de 2020. Então, é relativamente significativo. Isso deve ter um desdobramento tanto do lado financeiro, muitas companhias deveriam ter dificuldades financeiras importantes, uma parte delas parte de uma situação, ponto de partida relativamente forte, como, por exemplo, a Tupi, outras nem tanto. A gente deveria passar, dado esses desafios financeiros, por uma onda de consolidação, tá? Uma
parte das companhias deveria se integrar não só pelas sinergias, mas também pela capacidade ou pela oportunidade de juntar os recursos financeiros relativamente escassos nesse instante. E a gente também deveria ver um envolvimento, Riso colocou ali o tema do Estado, um envolvimento institucional relativamente maior na indústria, né? A indústria o Riso colocou alguns números da Tupi, onde tem base instalada, e contribui significativamente para o crescimento da renda e produtividade. Então, o envolvimento do Estado não só, acho que é necessário nesse instante, e em certas circunstâncias, inclusive, justificado. Dado que esse impacto no curto prazo acho que é significativo, eu adoraria saber como que muda no longo, né? E até gostaria de ouvir o próprio Fernando falou como dado esse impacto no curto, que tipo de mudança você poderia esperar para o longo prazo? Mais uma vez, empresas com governança, gestão de riscos, disciplina financeira, têm mais condições de atravessar momentos como esse, né? Na minha visão, os clientes vão valorizar cada vez mais esses atributos nas suas decisões. Eu concordo com você e espero um aumento do movimento de M&A entre players do setor para assegurar a capacidade financeira e ganhos de eficiência, mas também deve haver um movimento de aquisições de fornecedores em condições de estresse financeiro, principalmente por private equities, que estão muito capitalizados nesse momento, né? Talvez teremos uma mudança no perfil da demanda, por exemplo, em transporte de carga, com o crescimento do e-commerce, as pessoas não compram o produto mais próximo de si, mas a melhor combinação de custo e frete. Isso gera demanda adicional por frete, por equipamentos, né? E veículos de entrega nessa last mile. E como consequência desse período, eu acho que também os estados nacionais vão estar mais endividados e deverão fazer novas escolhas e prioridades. Eu acho que não podemos mais virar as costas à falta de condição mínima de dignidade das pessoas em diferentes partes do mundo. A carência de água potável, eletricidade e rede de esgotos. No Brasil, 47% da população não tem acesso à rede de esgotos. 16% não tem água tratada e 8% não tem coleta de lixo. E o mais curioso, 14 milhões de famílias ainda usam lenha ou carvão para cozinhar, não tem gás nem eletricidade. Assim, eu não tenho dúvida que a sociedade e os países que se prepararem, eles se preparam com exércitos para a sua defesa, eles começarão a se organizar melhor também para se preparar para crises sanitárias, né? Eu acho que faltam condições básicas de higiene na maior parte da população do mundo e faltam hospitais. Eu também creio que nós veremos uma aceleração de inovações. A gente precisa ter clareza que algumas visões que estão sendo propagadas têm um impacto ambiental desejado e que nós todos desejamos. Eu acredito que algumas métricas de avaliação de emissões de CO2 estão sob intenso questionamento, né? O que se chama de tailpipe emissions, que é a medida no escapamento dos veículos, dos equipamentos, que é muito utilizada hoje, ela deve migrar para o Life Cycle Analysis, né, ou o L2L. Ou seja, o que tem que ser levado em conta, além das emissões do veículo, do equipamento, são as emissões de todo o ciclo do produtivo, né, desde a mineração, o uso de combustíveis e o descarte final dos produtos. Eu acho que, nesse contexto, há dúvidas sobre a eletrificação de frotas em países cuja matriz de geração de eletricidade depende de combustíveis fósseis. Então, em alguns locais, nós verificamos iniciativas crescentes e bem-sucedidas de melhoria de eficiência térmica de motores de combustão, tal como o Japão tem conduzido, uma iniciativa fantástica que eu acredito que outros países devem seguir, uma iniciativa bastante sensata. Também nós devemos ver mais parcerias estratégicas para otimizar a cadeia produtiva, por exemplo, escolhendo fornecedores mais próximos e ainda competitivos. Eu acredito que os clientes vão buscar um seguro em fornecedores mais sólidos e aumentarão as possibilidades de parcerias para transferir mais serviços, terceirizar mais serviços de montagem, subconjuntos e motores para os seus fornecedores. Eu acredito que isso é uma grande oportunidade que a gente pode aproveitar no futuro. Olha, a gente tem aqui ainda um tempinho para as perguntas da audiência. Vou passar aqui. A primeira pergunta é para você, Riso. Olha, o que tem tirado o seu sono?
realmente não dá para dormir bem com tudo que nós estamos vendo, né? Dizer que quem não perdeu o sono com isso, quem não está preocupado com tudo que nós estamos vendo ao nosso redor. Eu acho que a nossa ponta de preocupação é com o possível alongamento dessa crise, seja por causa de uma segunda onda ou por conta de falta de coordenação entre os países. Como eu mencionei, as pessoas estão com medo e a saúde e segurança das pessoas é essencial. Eu acho que nós temos uma longa caminhada pela frente, nós temos que manter o time unido e preparado e principalmente emocionalmente preparado para enfrentar esse período. Claramente, a gente vê as pessoas estão assustadas. Então, a gente tem incentivado todos os líderes de times a manter contato frequente, esclarecer dúvidas com os funcionários, mantê-los bem informados. Nós precisamos promover segurança psicológica, deixar espaço para que eles manifestem as suas preocupações e levar um pouco de conforto a essas pessoas. Então, eu tenho pedido muito para a equipe que mantenha-se próximo de todos, aquelas pessoas que a gente entende que tem um pouco mais de preocupação, para garantir que eles levem um pouco mais de segurança e tranquilidade. Acho que muitos funcionários olham para nós como única fonte de informação, de confiança, e a gente tem a obrigação de dar um certo equilíbrio para esse sistema. Não dá para terceirizar essas ações, né? São tempos de decisões importantes, e o mais importante agora é manter a equipe unida e efetuar as nossas declarações de propósito bem na partida, sabe? Nessa hora nós temos a obrigação moral de orientar as pessoas e ter muita empatia com esse ambiente. Eu acho que assim, a honestidade dos propósitos das organizações, eles estão à prova nesse momento. Sabe, é a hora da verdade e nós temos que realmente vivenciar os nossos valores para valer, sem abrir mão de sermos realistas e transparentes, mas garantir que essa união dê algum conforto psicológico para todos. Riso, você acha que haverá tendência de nacionalização da produção de componentes para a indústria automotiva pós-pandemia? Eu acho que a própria situação econômica, né, a situação cambial tem incentivado isso. Eu acho que existe uma grande insegurança nessas relações entre os países, né? Então a gente observa os clientes já fazendo consultas para buscar algum seguro de proteção e eu acredito que certamente as empresas locais bem preparadas, como eu falei, né, que deem segurança de longo prazo aos clientes, elas vão se beneficiar desse processo. Não tenho dúvida. Antônio, na verdade, queria pedir para você deixar uma mensagem final do tema da sessão de hoje para a gente. Tocou em muitos pontos logo no começo do seu ponto. Isso é uma crise fundamentalmente humanitária, né? E é inspirador ver como a Tupy e o próprio setor automobilístico tem contribuído tanto com iniciativas próprias, o Centro de Triagem de Joinville, mas mesmo o maior engajamento em fóruns e discussões mais amplas, como, por exemplo, a Fiesp, Fiesc e tudo isso. Isso é realmente inspirador. Por outro lado, acho que também tem um tom de sobriedade aqui, né? O impacto, a indústria deve ser significativo, vai além da própria capacidade financeira de onde partiu. Entretanto, essa crise vai passar, né? Vai passar e gradualmente as companhias deveriam começar a pensar além dos seus comitês de crise, né? A gente falou bastante no começo da conversa aqui sobre como tratar a crise, como gerenciar o fechamento e o desafio inicial, mas gradualmente as companhias deveriam pensar nos seus comitês de como planejar adiante. A crise vai passar, vai vir uma recuperação e, eventualmente, a reinvenção que eu tinha comentado, e é importante gradualmente passar a sua atenção e mesmo o seu esforço para esse outro comitê do planejamento futuro, vamos dizer assim. E equilibrar essa ambiguidade por um momento, gerenciar o impacto com o futuro, também para mim é um ponto importante aqui. Legal, olha, super obrigada, Fernando de Riso, Roberto Fantoni, pela ótima discussão, pelos aprendizados divididos com todo mundo aqui hoje. Queria também agradecer muito a vocês que passaram os últimos 45 minutos com a gente. Nossa próxima sessão do McKinsey Talks será na sexta-feira, dia 8, e o tema vai ser como se preparar para a nova dinâmica de vendas e canais. Uma conversa com CEOs. A gente vai ter uma entrevista com o Liel Miranda, que é CEO do Mondelez, e com o Marcelo Doll, que é CEO da Drogaria Pacheco São Paulo, e a participação da casa vai ser do Bruno Furtado, sócio sênior da McKinsey, aqui em São Paulo. Para você de casa conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse
mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e amanhã esse episódio de hoje vai estar disponível lá. Vocês também encontram acesso para as versões em áudio disponíveis no Spotify. Pode procurar lá pela página como McKinsey Talks. Muitíssimo obrigada, Fantoni Riso, mais uma vez, obrigada a vocês e a